galera, professor PR aqui, e vamos para mais um tópico de aula. Hoje a gente vai falar de trabalho e energia. Bom, mas primeiro vamos entender o que quer dizer trabalho, tá? E aí já guarda com você, trabalho, turma, quando eu estiver falando de trabalho, eu estou falando de uma energia que foi utilizada. Energia é trabalho, é uma energia, tá? É uma energia útil, uma energia que foi utilizada. Então guarda primeiramente esse conceito. E aí, esse trabalho que eu estou falando, inicialmente eu falo de um trabalho da força constante, tá? Então imagina que eu desenhei um bloco e fiz uma força F nesse bloco. E esse bloco deslocou de uma determinada distância, de um valor D. Se esse bloco recebeu uma força e deslocou uma determinada distância, eu posso garantir para você que sim, ele realizou trabalho. Por quê? Porque trabalho se dá exatamente pela interação entre essas duas grandezas, força e deslocamento. É por isso que você já viu, né, que trabalho é dado como sendo o produto escalar entre a força e o deslocamento. Talvez você não tenha percebido o conceito matemático. Isso aqui, ó, nada mais é do que o produto vetorial entre a força e o deslocamento. Mas isso aqui, tá, é da definição matemática, uma definição pesada. Qual é a ideia? O produto escalar entre dois vetores é dado como o primeiro vetor vezes o segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas isso é uma definição matemática, como eu estive falando, tá? Vamos entender de maneira mais simples, de maneira física, galera. Reparem, quando eu faço essa força, repare que essa força está na diagonal, ela faz um ângulo θ em relação à horizontal. É realmente essa força que desloca esse trabalho? Não sei, estou pensando. Não, cara, não é. Não é essa força que desloca o trabalho. Como assim, mestre? Olha só, um exemplo. Imagine que eu estou dizendo para você que o valor dessa força aqui seja de 20 newtons. Você acha realmente que esse bloco aqui, ele veio para cá com 20 newtons? Não, ele não veio para cá com 20 newtons, tá? A força que realmente desloca esse bloco de D vai ser a força que está na direção do deslocamento. Ah, sim, agora eu entendi. É isso, tá, galera? É importante que você saiba. Fisicamente falando, é importante que você guarde assim, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Mas tem um critério para isso aí. Ambos têm que estar na mesma direção, tá? Ou seja, não é 20 newtons que vai empurrar esse bloco, ou que vai puxar esse bloco. Na verdade, quem puxa esse bloco aqui na horizontal, na direção D, é a componente da força F. Que componente é essa? A gente já viu lá em decomposição de vetores, né, turma? É essa componente que eu estou falando aqui, ó. Repare, a força F, ela vai ter uma componente na direção horizontal, que eu vou chamar de Fx, e ela vai ter também uma componente na direção vertical, que eu vou chamar de Fy. Repare, olha aqui, ó. Fy, tá? E como que eu calculo esses caras? Ah, é assim, ó. O Fx vai ser o F vezes alguma coisa. Da mesma forma o Fy. O Fy vai ser o F vezes alguma coisa. Por que o F? Porque ele é parte de F. Mas vezes o quê? Repare que o Fx ele está colado com o ângulo. Se ele está colado, ele é o F colado. Ele é o F cosseno de θ. E o Fy, ele está separado do ângulo. Então, se ele está separado, ele é o F separado. Ele é o F seno de θ. Tá aqui, ó. É assim que você vai calcular a componente das forças, tá? Agora, é como eu te falei, para eu realizar trabalho, o bloco tem que deslocar. Tem que deslocar. Mas repare, foi o Fy que deslocou o bloco para cá? Não, cara, não foi. Quem deslocou o bloco para cá foi o Fx. Então é ele que realiza o meu trabalho, tá? E aí, se eu for olhar pela definição física, o que eu preciso para realizar o trabalho é a força tem que estar na mesma direção que o deslocamento. Mas qual força aqui que está na mesma direção que o deslocamento? Ora, o F de x. É isso que você tem que saber, cara. É isso que você tem que saber. Trabalho é F vezes D. Mas espera aí, trabalho é F vezes D, só que tem que estar na mesma direção. Traduzindo, turma, o trabalho é a força que eu aplico naquele bloco interagindo com o deslocamento que ele sofreu. Eu aplico uma força no bloco e ele desloca. Esse é o trabalho, tá? Agora repare, para eu ter trabalho, tem que ter deslocamento. Por quê? Como assim? Repare, eu estou empurrando essa parede aqui. Essa parede eu empurro, eu aplico a minha força. Mas ela se desloca? Não. Então eu não posso dizer que ela realizou trabalho. Por quê? Porque ela não tem deslocamento. Se o meu deslocamento vale 0, naturalmente o meu trabalho vale 0. Beleza? Tranquilo? Aí, se você pensar um pouquinho só, você vai perceber que esse Fx aqui, ó, é o F cosseno θ. Então, de qualquer forma, eu vou parar lá no F de cosseno θ.
tá? Então, por definição, guarda o simples, guarda a física, que é o mais simples, é o mais bonito, tá? Pela física, o trabalho é FD, só que eles têm que estar na mesma direção. E o F, para estar na mesma direção, eu uso o cosseno, por isso que no final dá FD cosseno θ. E repare que só vai dar FD cosseno θ se realmente tiver um ângulo entre eles, porque se não tiver, não vai dar. O cosseno de θ vai ser o cosseno de 0, e o cosseno de 0 vale 1, vai dar só FD, beleza? Entende dessa forma que eu acho mais simples do que você ficar pensando em produto escalar entre dois vetores, né? Pela definição matemática eu acho mais complexo um pouco, beleza? E aí guarda também, que é importante você saber, que a unidade, tá? A unidade de trabalho é dado em joule. Joule, claro que é dado em joule, porque trabalho é uma energia útil, como eu já havia te dito, tá? Aí aqui eu estou falando de um trabalho de uma força constante. Por que eu estou falando de trabalho de uma força constante? Porque sim, existe o trabalho de uma força variável, tá? Mas antes, vamos finalizar a ideia de trabalho da força constante. Se eu tivesse um gráfico, por exemplo, de FD, da força pelo deslocamento, para uma força constante, isso aqui ficaria assim, turma, ó, dessa forma. A força não é constante? Então ela tem que ficar constante. Tá aqui, ó. Assim seria o gráfico da minha força constante. Como assim, mestre? Assim, ó. Digamos que o valor da força fosse 10 newtons, tá? Repare, na medida em que desloca, a minha força não pode variar, ela tem que continuar sendo constante. Por isso que o valor se mantém em 10. Beleza? Tranquilo? Caso eu precise de extrair o meu trabalho, tá? De um gráfico, digamos que ele tenha dado que a força vale 10 e é constante, e que ele tenha deslocado de 5. Como que eu calculo isso? Cara, o meu trabalho, eu vou calcular aqui, ó, pela área. Exatamente isso, tá? Guarda isso, turma, ó, guarda isso. Se eu tiver um gráfico F por D, força pelo deslocamento, tá? Para eu calcular o meu trabalho, é só eu calcular a área do meu gráfico. Tá aqui, ó. Pronto. Feito isso, você acha o trabalho. E é simples, né? Porque, olha só, 10 vezes 5 é 50, que é o próprio FD, beleza? É lógico, aqui ele vai garantir que a força está na mesma direção que o deslocamento, tá? Agora, caso essa força não seja constante, se ela não for constante, ela naturalmente é variável. Como seria uma força variável? Ó, pode ser até crescente ou decrescente, por exemplo, assim, cara, ó, assim, ó. Um exemplo, tá? Um exemplo, seria isso aí. Repare, como é que eu sei que ela está variando? Assim, cara, porque se antes ela valia um valor de 10, por exemplo, agora ela está valendo um valor diferente de 10, sei lá, cara, 20, não sei, chuta um valor aí, tá? Aí, digamos que ela deslocou o mesmo 5 metros. Deslocou 5 metros. Como que eu vou calcular o meu trabalho? Repare, isso aqui é o caso particular para eu calcular o trabalho de uma força variável, tá? O trabalho de uma força variável, turma, eu só posso calcular através da área. Não existe outra ferramenta para você, no seu nível, tá? Para calcular o trabalho de uma força variável, a não ser que seja pela própria área. Beleza? Pessoal, então peraí. E se ele pedir na questão um trabalho de uma força variável? Ele vai ter que te dar o gráfico. Ele vai ter que te mostrar como que varia essa força no gráfico. E aí é só fazer a área. Beleza? Tranquilo? Te vejo no próximo tópico, na próxima aula. Um abraço.